E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Eu vou fazer aqui uma demonstração como a gente deveria montar uma caixinha de medicamento para a gente deixar na nossa residência. A gente sabe que em casa, né, tem crianças, idosos, tem adolescentes, jovens, adultos, animais, inclusive também existem, obviamente, que são os nossos pets, nossos bebezinhos pets. E diante de toda essa situação, desse grupo familiar, a gente precisa ter dentro de casa medicamentos que de alguma forma pode ser utilizado em urgência ou até no dia a dia, não é verdade? Mas para isso é necessário que você tenha contato com o farmacêutico para descaracterizar a automedicação. Quando você não tem um farmacêutico de confiança, o seu farmacêutico do seu bairro, você acaba fazendo uso de alguns medicamentos que talvez possa ser maléfico para a sua saúde. Por isso que é necessário você se vincular a uma farmácia, se vincular a um farmacêutico. E lá ele vai tirar todas as suas dúvidas e você terá uma restauração da sua saúde na melhor forma possível. Então vamos começar aqui com o Buscopan. O Buscopan é o butibrometo de escopolamina, né? É um medicamento que pode ser utilizado em momentos quando a pessoa está com uma cólica abdominal. Então a gente tem o Buscopan simples, que é o butibrometo de escopolamina, e o Buscopan composto, né? Que é um Buscopan mais forte, que tem a presença, a adição da dipirona. Então a pessoa que tem alergia à dipirona já não pode usar o Buscopan composto, tem que usar somente o Buscopan simples. Então a gente vai adicionar na nossa caixinha aqui esses dois Buscopan, que é o Buscopan composto e o Buscopan simples. Existe o em gotas e o comprimido, né? Lembrando que existe cólicas abdominais através de algumas vezes a pessoa pode ter uma carga viral ou então uma infecção intestinal, uma alimentação na rua ou até mesmo em casa e acabou causando uma infecção intestinal. E um dos sinais e sintomas da infecção é justamente a dor abdominal, né? Também serve para dor cólica, as mulheres que têm cólica menstrual. E aí pode ser usado também o Buscopan, como outros medicamentos que eu vou chegar um pouquinho lá na frente, eu vou falar sobre isso. E tem a simeticona, que é um medicamento que ele é antigases, né? Antiflatos. É essencial para termos em casa, porque a gente sabe que gases, né, acaba incomodando, às vezes incomoda nas costelas, na caixa do peito, como a gente fala, né? Caixa do peito, né? No peito propriamente, no tórax. E é necessário você ter esse tipo de medicamento em casa. Lembrando que normalmente a validade dos medicamentos tem uma validade alta, inclusive, olha só, esse aqui ele é 3 de 2027, então vai servir para você manter esse medicamento com tranquilidade em casa. Lembrando que esses medicamentos eles precisam estar em um ambiente que não passa de 30 graus, né? Para que ele tenha uma conservação legal. O nimesulida é um medicamento anti-inflamatório que ele é essencial você ter em casa. Às vezes você pode ter tomou uma topada, bateu o pé em um determinado calçada desnivelada. Então você utilizando a nimesulida em casa, você pode estar usando sem problema nenhum. Uma dor de dente inesperada também, entendeu? Nimesulida. Dipirona é aquele medicamento clássico, né, que a gente precisa ter em casa. Inclusive eu esqueci até de botar dipirona gotas aqui. É um analgésico excelente, né? Lembrando que as pessoas que têm alergia à dipirona precisa ter uma outra alternativa, que normalmente é o paracetamol. Então a dipirona aqui precisa estar na nossa caixinha, seja ela dipirona de 1 grama ou dipirona de 500, né? 500 miligramas. Vamos adicionar aqui também. O paracetamol é um antitérmico, né? As pessoas que antipirético, desculpa, as pessoas que possa por algum motivo no período da noite, e a gente sabe que à noite
A febre ela só acontece em momentos que a farmácia está fechada. Então você precisa ter esse medicamento na sua caixinha, na sua farmacinha. Você não vai ligar para a farmácia, mandar ela abrir para você comprar. E a maioria das farmácias que estão abertas no período da noite estão bem distantes da nossa residência. Então, paracetamol, lembrando que este medicamento é um medicamento que precisa ser utilizado com cautela, no máximo 4 comprimidos ao dia, né? Que ele caracteriza a 4 gramas. Então, existe paracetamol de 750 e paracetamol de 500 miligramas, falando para o adulto, né? E aqui é o paracetamol líquido. Por que não pode utilizar mais de 4 gramas ao dia? Porque é um medicamento que ele causa problemas hepáticos, então a pessoa pode ter uma intoxicação hepática. Então é necessário ter bastante cuidado em relação ao uso desse medicamento. Mas com o auxílio aí e a informação do farmacêutico, tudo vai dar certo, beleza? Aqui é o naproxeno, né? O naproxeno é um medicamento que ele é utilizado normalmente para pessoas que praticam exercício físico, onde tem uma distensão da musculatura. Então ele é um medicamento bastante eficiente para essa situação. Diclofenaco de sódio, né, que é o antigo Voltaren, 50 miligramas, bastante famoso. Também é importante você ter em casa. Tem pessoas que elas se dão melhor com o diclofenaco de sódio do que a nimesulida, né, que eu coloquei aqui. Vamos que vamos. Hora-H, que é o levonorgestrel de 1,5 miligramas. É importante você ter esse medicamento em casa, porque lembrando que a validade sempre está, né? Observar a validade, aqui é 2027. Então, tem esse medicamento em casa. Mulheres não sabem qual momento que vai ser necessário utilizar esse medicamento. Então, você tendo em casa é a melhor situação para você se prevenir de uma gravidez, né, indesejada. É normal, claro que a gente sabe que a gravidez ela é planejada na maioria das vezes, e por algum motivo, quando você ter o ato e precisa desse medicamento, então você já vai ter em sua casa. O teste de gravidez, né, que a gente já sabe que é um produto bastante comercializado, bastante vendido nas farmácias. Então, já que você faz uso desse produto aqui, é preciso você ter dentro da sua casa também. Vamos lá. Vamos partir agora para uma outra linha aqui, que é a linha dos repositores da flora intestinal. A mudança de tempo ela acontece principalmente aqui em Salvador. Sempre está chovendo, uma hora é sol, uma hora é chuva, e acaba acontecendo que a pessoa tem uma carga viral inesperada. Então, o Floramais, que é o Lactobacillus acidophilus, e tem aqui a Neogermina também, que é o Bacillus krausi, são probióticos, né, bastante utilizados em momentos onde a pessoa ela tem uma diarreia intensa, né, seja diarreia por carga viral ou diarreia por infecção intestinal. Então, assim que passa a diarreia, você precisa estar repondo a sua flora, né? Aqui o lactobacillus são bactérias que precisa estar composta no nosso organismo para que você tenha uma melhor saúde, não é verdade? E já a neogermina, ela é mais direcionada às pessoas que fazem uso de algum tratamento de antibiótico, né, ou medicamentos em excesso, que a gente chama de polimedicamento, acima de 7 medicamentos, e o seu suco gástrico ele acaba perdendo a acidez, né? E a gente sabe que o suco gástrico é uma substância que ela precisa estar sempre no pH, né, na acidez ideal, para que nós tenhamos a produção de bactérias normais, as bactérias boas que estão no nosso organismo.
Então, quando a pessoa faz uso de medicamentos em excesso, principalmente antibióticos, por algum determinado tratamento, acaba que extermina, inibe as bactérias boas. E aqui é a reposição das bactérias para que a pessoa tenha uma saúde excelente. E diante dessa questão da diarreia que a gente falou aqui, né, por algum motivo, esse aqui é o Calzec. Calzec é um medicamento que ele vai, vamos dizer, trancar, mas lembrando que precisa ir ao médico, aqui é só questão de informação que não vai impedir de você ter esse medicamento em casa, beleza? Calzec, vamos deixar aqui. Esse aqui é o repositor, né, que é o reidratante. Então, o reidratante, quando a pessoa, lembrando que o reidratante ele só pode ser utilizado quando a pessoa tem diarreia em excesso ou quando tem vômitos, né, excessivo, aí precisa fazer a reposição desses eletrólitos, que é o sódio, o potássio, a glicose e o sódio desidratado, beleza pura? Pessoas que têm constante tosse, né, principalmente no período da noite, então aquela tosse irritativa, pode estar usando aqui esse medicamento. Na verdade é uma pastilha Nelpiridine, que é o benzocaína, que aqui é um anestésico que vai anestesiar a região e vai fazer com que tenha o alívio daquela tosse. O Drenogrip e o Benegrip são dois medicamentos bastante conhecidos. Aqui é a mesma substância, aqui é o original e aqui é o similar, faz o mesmo efeito, né? São medicamentos que a gente precisa ter em nossa farmácia, porque iniciou a coriza, usa Benegrip ou Drenogrip, para que você tenha uma melhora rápida, né? Em relação à carga viral, ela vai ser reduzida. Inclusive, nesse momento, quando você começa a tomar o Benegrip, você já pode estar tomando também aqui, ó, o Nimesulida, entendeu? Que vai melhorar as dores da garganta devido à carga viral. Aqui tem o Stilgrip, né, que é o paracetamol mais fenilefrina e clorfenefrina. Então aqui é um antitérmico junto com antigripal que vai deixar a pessoa bem melhor quando a pessoa está no início de período gripal. Vamos colocar aqui na nossa caixinha. Esse aqui já é um medicamento que ele já tem mais comprimidos, né, que cápsulas. É um medicamento que tem paracetamol, clorfeniramina e fenilefrina. Então aqui são as substâncias, né? São as substâncias. Lembrando que esse aqui é um antigripal que tem paracetamol e o Benegrip já é um outro antigripal que tem dipirona. Então quem tem alergia a dipirona pode estar sendo substituído por esse outro medicamento aqui que é o paracetamol. Bom dia. Entendeu? E aquela famosa vitamina C precisa ser reposta, porque a vitamina C, como a gente sabe, é um medicamento hidrossolúvel, então 24 horas ele sai da sua corrente sanguínea e é necessário você estar repondo a vitamina C, que é importantíssimo para aumentar a sua imunidade e assim você evita ficar doente constantemente, né? Se você observar, o adulto ele fica mais doente, né? Ele tem a probabilidade de, durante o ano, ele ter gripe constante, né, 3, 4 vezes ao ano, em relação a uma criança. Por quê? O adulto ele tem uma atividade maior, ele trabalha, acorda cedo, não se alimenta direito, às vezes faz uso de bebida alcoólica em excesso. E a criança, como ela não tem essa atividade, ela acaba não tendo essa imunidade baixa comparado ao adulto. Então aqui fica a nossa caixinha aqui também. Falando aí de gripe, né? A gente precisa ter o soro fisiológico para fazer a lavagem nasal. Quem tem dificuldade, quem não sabe ainda fazer a lavagem nasal, é importante você ter alguém que saiba lhe ensinar. Aqui na farmácia Viver Bem, né, a gente está sempre orientando os nossos clientes como fazer uma lavagem efetiva
eu sempre falo que uma lavagem bem feita é 80% do tratamento da sua criança. Beleza? Então vamos deixar aqui. Aí vamos pular aqui para o ibuprofeno, né? O ibuprofeno, juntamente com o Buscopan, seja ele composto ou o Buscopan simples, que é o butilbrometo, ele é um medicamento que é um anti-inflamatório legal, né? Ele tem uma ação praticamente em toda a região do nosso corpo. Qualquer inflamação em nosso corpo, você pode estar utilizando esse medicamento. Lembrando que todos esses medicamentos que são ditos aqui é sempre com a orientação do farmacêutico, né? Porque assim você vai descaracterizar a automedicação. Também é utilizado bastante por mulheres em cólicas menstruais. Então vamos colocar aqui na nossa caixinha. Aqui é o ibuprofeno também, né? O Advil. Vamos colocar aqui. Aqui é o Dorona Caf, que é dipirona com cafeína. Dipirona com cafeína, você sabe qual a importância da cafeína juntamente com ou uma outra substância? A cafeína, ela potencializa o medicamento, a substância que ela está representando aqui. Ou seja, se a dipirona ela tem 500 miligramas, você utilizando com cafeína 65 miligramas, ela vai potencializar, vai ficar mais tempo no seu organismo e a dor de cabeça ela vai passar com mais rapidez. Então aqui tem a dipirona com cafeína. Pessoa que tem alergia à dipirona tem uma outra alternativa, que é o paracetamol com cafeína, né? O famoso Sonridor Caf. Tem o Sonridor Caf efervescente e tem aqui o Sonridor Caf em cápsula. Beleza pura? Aqui tem um Tocilax, que é um relaxante muscular, né? Lembrando também que é um medicamento que precisa ser utilizado com cautela, porque ele traz um problema para os rins. Aqui é o Infralax, que é a mesma substância do Tocilax. Aqui é o Dorflex, que é o mais conhecido, né? Deixa eu falar aqui a substância dele. É o dipirona 300 mg com o citrato de orfenadrina 35 mg e cafeína 50 mg. Relaxante muscular bastante importante para você ter em casa, beleza? Aqui é um encharque, é um medicamento muito utilizado para pessoas que têm uma dor de cabeça muito intensa. Encharque, precisa ter em casa. Vamos que vamos. Aqui já é uma outra linha, né, que é o Epocler, um protetor do fígado. Então ele cria uma película fazendo com que o fígado ele tenha uma melhor metabolização, seja em medicamentos ou algum tipo de bebida alcoólica que a pessoa faça uso. Aqui é o Resalive, que é o concorrente do Epocler. Vou deixar aqui nossa caixinha. Aí vem o Engov, né? O Engov, que é um medicamento que é utilizado, o famoso anti-ressaca, né? Lembrando que o Engov ele tem 150 miligramas de ácido acetil salicílico, né? Então fique sabendo que é um medicamento que ele tem um anticoagulante, né? Ele vai fazer com que a gente sabe que o ácido acetil salicílico vai deixar o nosso sangue fino, né? Como as pessoas falam, evitando porque essa fluidez do sangue. Deixa eu pegar um AS aqui para eu poder estar explicando melhor. O AS ele não vai entrar na caixinha não, beleza? Mas eu só estou especificando devido ao Engov ter 150 miligramas de ácido acetil salicílico. Por quê? O AS é um medicamento que é utilizado por pessoas, né, que têm algum problema cardíaco que faz com que o sangue fique mais fluido, né, fica fino. Então, isso é uma consequência que as plaquetas elas não entram em processo de coagulação. Então, o Engov ele está nessa situação. Por que eu estou frisando isso? Pessoas que fazem uso de Engov, que tem algum tipo de prática, né, automobilística, vai acontecer algum tipo de acidente, saiba que não vai ter coagulação eficiente. Então a pessoa vai ter um sangramento excessivo, por isso que é aquela história, bebeu não dirige,
vai para casa de Uber, vai para casa de táxi, vai para casa de carona, ou então até mesmo a pé, andando. Beleza pura? Fica essa informação aqui. Qualquer dúvida sobre esse medicamento, só vir aqui na farmácia que a gente vai passar uma informação mais completa. Mas de toda forma, o Engov ele pode estar aqui na sua caixinha. Beleza pura? Aí vem o Sorrisal. O Sorrisal é um medicamento que ele é utilizado na má digestão ou até mesmo para aquela ressaca do final de semana, né? Ressaca na segunda-feira. Sorrisal, excelente. Vamos colocar aqui na nossa caixinha. O Eno também é a mesma linha do Sorrisal, né? Vamos colocar aqui. Entendeu? Deixa eu pegar um outro medicamento aqui que ele é muito importante, que é o magnesia. Esse aqui, ó. Magnésia bisurada. É diferente desses outros dois aqui. Por quê? O magnesia já está correlacionado, né, a algum distúrbio que o estômago está tendo. Então, o suco gástrico está subindo, né, pelo esôfago e causa aquela azia ácida. Então, normalmente usa-se o hidróxido de alumínio, né, leite de magnésia bisurada. Então, é para essa linha. Maiores informações, chega aqui na farmácia que a gente troca essa ideia. Vamos que vamos. Aqui tem o Dramin, né, que a gente utiliza ele como um antiemético, né, para pessoas que estão enjoadas, mas na verdade ele é um anti-histamínico. Anti-histamínico significa isso: a pessoa está com alergia a medicamento, a alimento, aí você usa o Dramin que vai reverter essa situação. Falando de anti-histamínico, deixa eu trazer aqui esses medicamentos que são fundamentais você ter em casa, principalmente se você tem criança, que é o ixizine, né, o cloridrato de hidroxizina. Esse medicamento aqui, ele é um anti-histamínico. O que é anti-histamínico, Paulo? Anti-histamínico é quando a pessoa ela tem uma proliferação de placas, né, ou prurido, coceira em todo o corpo. Então aquilo ali é uma reação, uma ação do nosso corpo avisando que algo estranho está acontecendo e você precisa tomar o antídoto, que nada mais nada menos é o hidroxizine, pode ser o desclofeniramina também, né, que é o famoso polaramine, que é o Stamin, o Stim, né? Tem um outro aqui também comprimido. Então tudo isso aqui pode estar na sua caixinha. Beleza? Vamos aproximando aqui, vamos encaixando aqui na nossa caixinha. Aqui, essa caixinha de farmácia. Vou botar aqui. Vamos ajeitar. Olha aqui, comprimido também. Vou colocar aqui. Desloratadina e loratadina. Já é uma outra linha. Pessoas que têm rinite alérgica podem estar usando a desloratadina, loratadina, fexofenadina. Entendeu? São medicamentos que não causam sono. Entendeu? Então, se a pessoa tem uma rinite alérgica, pode estar usando. Se a pessoa tem uma intolerância a mofo, né, cheiro de algum produto químico, ou até mesmo de perfume, né, pode estar utilizando esse medicamento sem problema nenhum e precisa estar na nossa caixinha. Beleza pura? Vamos que vamos. Aqui, verão. Chegou o verão, algumas pessoas começam a ter o corpo todo manchado, né? O que é isso? Nós temos um fungo no nosso corpo que ele vive no nosso corpo, então ele faz parte da nossa flora. Com a mudança do tempo, principalmente o tempo quente, esses fungos eles começam a proliferar e aí você precisa combater ele. Como é que você vai combater? Com cetoconazol, betametasona e neomicina. Então vamos colocar aqui na caixinha. Beleza pura? Agora vamos entrar em outra linha, que é o mertiolate, né? Precisa nem falar, né, para que serve isso aqui, mertiolate. Então, mertiolate precisa ter em nossa caixinha de medicamento, em caso de alguma urgência com as nossas criancinhas ou até mesmo com nossos animaizinhos, tá fazendo uso desse produto. Aqui tem a atadura, a seringa está aqui que é para fazer a lavagem. Aqui tem o esparadrapo,
que tem o micropore, que tem o band-aid, né? E aqui tem o outro band-aid, água oxigenada, peróxido de hidrogênio, está aqui. E as gases, né, que precisam estar também na nossa caixinha. Veja bem, é necessário ter tudo isso em casa? Não é necessário. Você precisa customizar essa caixinha para a sua família. Então, chega na farmácia, conversa com o farmacêutico, diz quais são as pessoas que comportam a sua família, a idade, e aí vai ser direcionada qual tipo de medicamento que vai para a sua caixinha. Beleza pura? Então vamos que vamos. Estamos aqui na farmácia Viver Bem para ajudar as pessoas, os nossos clientes, da melhor forma possível, sempre direcionado para a saúde, um direcionamento específico para cada um.